Carinhosamente te convido a abrir a palavra do nosso Pai, no livro de 1 Reis, capítulo 20. 1 Reis, capítulo 20. Nós leremos a partir do versículo 22. Está escrito assim: Então, o profeta chegou ao rei de Israel e lhe disse: Se mantenha na posição, vai, ser forte. Considera e vê o que hás de fazer, porque daqui a 1 ano subirá o rei da Síria contra ti. Os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas se nós pelejarmos contra eles nos vales, em planícies, é por certo que seremos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e substitua eles por capitães, e forma um outro exército, igual em número ao que perdeste, com outros tantos cavalos, outros tantos carros, e pelejemos contra eles nos vales. É certo que seremos mais fortes. Ben-Hadad deu ouvidos ao que disseram, e assim o fez. Decorrido 1 ano, Ben-Hadad passou revista aos Círios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel se passou por revista. Foram providos de mantimentos e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, com 2 pequenos rebanhos, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os círios enchiam a terra. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel: Assim diz o Senhor, porquanto os círios disseram: O Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o... Mais uma vez, feche seus olhos. Pai amado, muito obrigado por tudo que nós já vivemos essa noite. Obrigado pelos louvores, pela manifestação da sua graça nas nossas vidas através das orações. Já tivemos a oportunidade de manifestar a nossa gratidão ao Senhor nos dízimos e ofertas. Agora vamos mergulhar em um tempo de palavra. Que o Senhor nos conduza. Fale aquilo que já está no seu coração. Nós queremos te pedir, Pai, que a partir desse momento as nossas mentes estejam cativas ao Senhor. O nosso coração como uma boa semente preparada, adubada, para receber a boa semente. Que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. E eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é o Rei das Montanhas e dos Vales. Algumas vezes nós nos deparamos com situações que nós não gostaríamos de viver. A vida, ela é estacional. E algumas vezes nós, ao olharmos o que nos cerca, nos assustamos, porque nos vemos envoltos em situações, há guerras que nós não escolhemos lutar. Essa semana eu recebi a ligação de um amigo e ele falou para mim de uma enfermidade que chegou até ele. E eu confesso, quando ele falou, nesse momento o meu coração teve muito medo. Eu fiquei muito preocupado. E, irmãos, todas as vezes que nós somos escolhidos para uma batalha, nós temos que perceber que Deus não nos coloca em situações que nós não podemos lutar. Deus não permite que a gente viva a provação maior do que nós podemos suportar. Mas, ao se deparar com algumas situações, logo o nosso coração se enche de medo. Perdemos a fé,
perdemos a paz, acreditamos que é o fim e esquecemos tudo aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. É bem possível que hoje, ao entrar nessa casa, você traga com você alguma guerra que aos olhos de todos, elas são invisíveis, mas você está se degladiando todos os dias, buscando alternativas de vencer. Quem sabe, algumas guerras você até já se conformou, já aceitou essa realidade como definitiva e esqueceu que a última palavra sempre é do Senhor. Deus tem sempre um caminho, Deus está sempre construindo algo. Se você pegar no início do capítulo 20, a palavra vai dizer que o rei dos arameus, Ben-Hadad, o rei da Síria, resolve empreender guerra contra Israel. Ele então convoca outros 32 reis e cerca a cidade de Samaria. Ao se deparar com aquela realidade, o rei Acabe, ele fica desesperado. Afinal, os seus inimigos são muito numerosos. É uma guerra que é impossível de vencer. Irmãos, Ben-Hadad faz aquilo que os nossos inimigos todos os dias tentam fazer com a gente. Ele tenta trabalhar na intimidação. Ele tenta, de alguma forma, fazer com que nós venhamos a temer. E Ben-Hadad manda um recado para Acabe. Tudo que você tem, o seu tesouro, os seus filhos, as suas mulheres, tudo a partir de agora é meu. No primeiro momento, Acabe, percebendo que verdadeiramente ele não teria condições de lutar contra aquele numeroso exército, ele resolve aceitar passivamente essa realidade. E muitas vezes, com medo de ir para um confronto, nós abrimos pequenas concessões. Ao invés de lutar por aquilo que acreditamos, ao invés de nos mantermos fiéis aos princípios, nós aceitamos aquilo que o inimigo fala ao nosso respeito. E nós nos diminuímos. Acabe, então, faz a mesma coisa. Ele diz: meu rei, tudo que eu tenho é seu. Eu sou seu. As minhas mulheres, os meus filhos, os meus tesouros, a partir de hoje, tudo é seu. Quando Ben-Hadad vê a passividade de Acabe, ele resolve dobrar a aposta, porque Satanás sempre vai querer tudo. E muitas vezes ele tenta nos dominar por parte. É aquela situação que chega e que no primeiro momento a gente não dá muita importância. É algo que nos cerca, mas ao invés de nós empreendermos lutas, nós aceitamos e acreditamos que uma hora alguma coisa vai acontecer. Só que Ben-Hadad, ele dobra a aposta e ele diz: olha, amanhã, essa hora, os meus soldados entrarão em Israel e eles tomarão tudo que é de valor, não só da sua casa, Acabe, mas da casa dos seus generais. Todo o povo vai ter os seus bens, as suas mulheres, os seus filhos espoliados. Quando Acabe percebe que a coisa sairia do controle dele, Acabe resolve consultar os seus generais, os anciãos. Irmãos, isso revela para nós que muitas vezes tudo que nós precisamos é correr até pessoas certas. Nós precisamos ter o discernimento das pessoas que estão ao nosso lado no momento de guerra. O grande problema é que ao invés de nós corrermos para pessoas que podem nos ajudar, ao invés de nós corrermos para Deus, nós queremos correr para as nossas mídias sociais. Nós queremos buscar soluções em pessoas. Os anciãos, então, falam com Acabe: você não pode aceitar isso. Nós temos que guerrear. E Acabe, então, ao ouvir essa palavra, manda um recado para Ben-Hadad: olha, se for como você falou da primeira vez, eu aceito. Eu entrego tudo que eu tenho, eu entrego tudo que é meu. Mas a segunda proposta eu não vou aceitar.
eu não vou permitir que você venha com seus homens e saqueie todo o reino. Ben-Hadad, ao ouvir isso, resolve novamente ameaçar Acabe. Olha, amanhã, essa hora, tudo que você tem vai ser destruído. E que os deuses me castiguem se amanhã tiver alguma coisa em Israel, porque eu vou destruir tudo. Diante dessa realidade, só existe uma solução, e essa solução é lutar. Perceba que aquilo que ele deveria fazer no início, ele resolveu fazer quando já não tinha mais o que ser feito. Então, Acabe, ele se prepara para guerrear, quando de repente, um homem de Deus, um profeta, que a Bíblia não fala o nome dele, aparece. Esse profeta, ele vira para Acabe e fala: olha, Deus vai te dar vitória. Você vai guerrear contra esses homens e você vai sair vitorioso, para que você, Acabe, para que você entenda que existe Deus em Israel e que Ele é o Senhor. Eu estou falando de Acabe. Você sabe quem foi Acabe? Um dos piores reis que Israel já teve. Um rei profano, casado com uma mulher chamada Jezabel. Se você pegar no capítulo 18, no capítulo 19 do livro de 1 Reis, você vai perceber que ele está empreendendo guerras contra Elias. No capítulo 18, Elias está no monte lutando contra os profetas de Baal. No capítulo 19, Elias está fugido numa caverna. E é para esse Deus, e é para esse homem que Deus se manifesta. Perceba as misericórdias do Senhor, que se renovam todos os dias nas nossas vidas. Irmãos, Deus sempre vai abrir um caminho para que a gente possa chegar para mais perto dele. Por isso, não importa aquilo que nós fizemos, não importa aquilo que nós fomos, não importa quem você é, se hoje você se arrepender, se hoje você resolver entregar a sua vida a Ele, as mãos dele estão estendidas em nossa direção. Acabe, então, faz uma pergunta que pode mudar tudo na nossa história. Porque quando nós não sabemos o que fazer, a melhor coisa a se fazer é perguntar a Deus o que fazer. Acabe, então, pergunta ao profeta: quem vai lutar contra os sírios? E o profeta diz: pegue os chefes das províncias, pegue o seu exército, e os chefes das províncias, eles vão à frente, 232 homens, mais 7.000 soldados, agora estão posicionados contra 127.000 homens. É uma guerra impossível de se... Eu não sei qual guerra você está enfrentando hoje. Eu não sei como você entra aqui. Talvez esse cenário seja o mesmo da sua história. Você vem enfrentando diversos inimigos, passando por situações dificílimas. E muitas vezes você já pensou até em desistir. Muitas foram as vezes que você já pensou até em tirar a sua própria vida. Afinal, tudo que você quer é se livrar dessa dor. É que essa realidade mude. E ao não conseguir olhar uma porta de esperança, como você não consegue visualizar um caminho, você acredita que é o final. Mas Deus tem sempre um caminho. E o profeta diz para Acabe: olha, Acabe, é você que vai começar essa guerra. É você que vai atacar o exército. Então Acabe, com 7.232 homens, ele empreende guerra, e naquele dia Deus dá a vitória a Israel. Naquele dia Deus faz o impossível acontecer. E eu quero profetizar em nome de Jesus que hoje o impossível vai acontecer na sua vida.
Hoje, Deus vai mudar a sua sorte. Independente do que você está enfrentando, tudo o que você precisa é se posicionar. Tudo o que você precisa é acreditar. Porque nós temos um Deus que nunca perdeu uma batalha. Só que é muito comum, depois de uma luta, nós baixarmos as nossas armas. É muito perigoso quando, no final de uma luta, a gente se distrai, esmorece. E nós chegamos no texto que eu li. Porque depois da vitória, o profeta novamente se apresenta a Acabe. E ele vai dizer a Acabe: se mantenha na posição. Se mantenha na posição. Porque daqui a um ano, na próxima primavera, o rei da Síria vai voltar e ele vai guerrear contra você novamente. É muito comum, quando nós estamos vivendo grandes conflitos, guerras insuportáveis, nós temos um posicionamento diferenciado. Quando estamos assim, sendo esmagados, sendo espremidos, sendo pisados, nós temos a tendência de buscar ao Senhor de uma forma muito mais intensa. Nós temos muito mais capacidade de abrir mão daquilo que nos separa de Deus. No momento que a guerra vem, nós nos dobramos em oração todos os dias. Nós clamamos, nós choramos, nós buscamos desesperadamente a face de Deus. Nós jejuamos. E quando a vitória vem, quando a intervenção dos céus chega, quando o milagre acontece, nós começamos de uma forma muito comum, a voltar às velhas práticas, a baixar os nossos escudos, a largamos a nossa espada e nos distraímos. E a principal arma de Satanás para esse tempo é a distração. Nós estamos tão distraídos com tantas informações que não percebemos que o inimigo está ao nosso redor, rugindo como um leão, tentando nos tragar. Nós não percebemos que ele tenta de todas as formas nos matar, nos destruir, roubar a nossa fé, roubar o propósito de Deus das nossas vidas. E ele coloca tanta coisa ao nosso redor e nos envolvemos com tantas coisas que esquecemos de habilitar as nossas mãos para as batalhas todos os dias, de nos manter na posição. Então, o profeta fala para Acabe: eles vão voltar. Paralelo a isso, os conselheiros de Ben-Hadad vão até ele e falam: olha, nós perdemos essa batalha porque nós lutamos contra eles no monte. O Deus de Israel é o Deus do monte. Se nós lutarmos contra Israel nos vales, nas planícies, é certo que nós sairemos vitoriosos, porque o Deus dele não é o Deus dos vales. Cara, esse pensamento é muito comum nas nossas vidas, ainda nos dias de hoje. Quando tudo está bem, quando o sucesso bate a porta, quando vivo um tempo de prosperidade, de paz, quando está tudo dentro do meu controle, Deus está comigo. Mas, quando eu começo a perder o controle, quando eu estou em um lugar de impossibilidade, quando vivo um momento de luta, quando uma guerra se apresenta, é comum nos sentirmos abandonados por Deus, lançados à própria sorte. E nesse momento o medo toma conta do nosso coração e nós nos questionamos: por quê? Por que eu estou vivendo isso? Cadê Deus que não faz alguma coisa? Por que Deus permitiu que essa enfermidade chegasse? Por que Deus permitiu que os meus filhos estivessem longe da sua casa?
Porque, mesmo sendo criado no caminho do Senhor, hoje ele está usando drogas, bebidas. Porque todas as portas se fecharam e eu vivo um momento de escassez, de falta. Cadê Deus? Os vales, os desertos são inevitáveis na nossa vida. Você que tem promessa de Deus, você que tem uma palavra dos céus liberada sobre a sua vida, saiba de uma coisa: o deserto vai ser inevitável na sua trajetória. Deus não prepara ninguém para o propósito na zona de conforto. Deus não prepara ninguém para um chamado sem antes experimentar, sem antes nos amassar, quebrar as nossas convicções. O deserto é um lugar ideal para Deus quebrar o nosso orgulho, para Ele nos modelar a sua imagem. Perceba, esse lugar que nós lutamos tanto para sair, normalmente é o lugar onde nós temos as experiências mais profundas com Deus. Nos desertos da vida. Grandes homens passaram pelo deserto. Só que, irmãos, o deserto tem o poder de nos moldar ao caráter de Deus. Mas, se não tivermos atenção, o deserto também é o lugar que nós podemos enterrar o propósito de Deus para as nossas vidas. Grandes homens viveram um tempo de deserto. José, ele teve um sonho. O sol, a lua e as estrelas se dobrariam diante dele. Os feixes do campo se dobrariam diante dos feixes dele. E eu imagino aquele jovem sonhando tudo aquilo que Deus prometeu para ele. Os sonhos de Deus. Porque é maravilhoso sonhar os sonhos de Deus. Só que Deus só mostra o final. Ele não mostra o início. Ele não mostra a caminhada, a trajetória, aquilo que chamamos de processo. E da casa do seu pai Jacó até o palácio. Sabe o que José viveu? Um tempo de muito deserto. O seu primeiro ambiente, depois da casa do seu pai, foi o fundo de um poço. Ali, Deus estava começando uma obra na vida de José. E ele é vendido como escravo. Ele vai para a casa de Potifar. Lá ele é caluniado. Depois ele vai para a prisão, ele é esquecido. Perceba, por tantas situações que José, ele precisou que passar, mas ele permaneceu firme. Ele acreditou que fiel é aquele que prometeu. Se Deus falou, vai se cumprir, se nós nos mantivermos na posição. Davi, um dia ele é ungido por Samuel. O óleo, a unção cai sobre a cabeça de Davi. No outro dia, sabe para onde Davi vai? Ele vai para o pasto, cuidar das poucas ovelhas do seu pai. E no pasto, ele vai lutar contra o leão. Ele vai lutar contra a ursa. No pasto, ele vai ser habilitado para um dia chegar no vale e enfrentar Golias. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida vai acontecer, mas é no deserto que Deus vai te dar autoridade. É no deserto que você vai entender quem é Deus. Porque como conheceremos o Deus que cura se a enfermidade não chegar nas nossas vidas? Como nós conheceremos o Deus que abre portas se as portas não se fecharem? O Deus que acalma a tempestade, Ele só vai se manifestar quando o mar estiver muito bravio. Mar calmo não faz bom marinheiro. Vida tranquila não revela propósito. O próprio Jesus,
Mateus capítulo 3, capítulo 4, ele é batizado por João Batista. Uma voz ecoa da eternidade: esse é meu filho amado, no qual eu me alegro. O Espírito Santo desce sobre Jesus, e o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, para ser tentado por Satanás. Irmãos, Jesus precisava ser provado. Jesus precisava passar pelo deserto. Jesus precisava ser preparado para alguma coisa. Deus tinha dúvidas sobre Jesus? É claro que não. Mas existe um padrão bíblico, um princípio que é estabelecido. Todos os homens de Deus passaram pelo deserto. E Jesus passou para mostrar para mim e para você que o deserto não é o fim. Então, você não precisa temer. Tudo o que você precisa é se posicionar, é se inconformar com o que você está vivendo. Nós conversamos com muitas pessoas que aceitaram o deserto na sua vida e viveram uma história toda de vida baseada em um deserto, em uma guerra, em uma luta, em algo que ele não conseguiu superar. Quando, na verdade, tudo que Deus quer é que a gente se posicione, mas sabe o que nós queremos? É que Deus, do nada, faça alguma coisa. Nós vivemos esperando que o de repente de Deus chegue e a nossa vida mude, a nossa realidade seja transformada, quando o que Ele espera é que a gente se indigne com o que nós estamos vivendo. Moisés estava no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, quando de repente uma sarça que fumegava e não queimava apareceu para ele. Ele ficou curioso, foi até a sarça, e Deus vira para ele e diz: eu tenho visto a aflição do meu povo, eu estou vendo o que o meu povo está vivendo e eu resolvi libertá-los. E eu vou usar você. Mas Moisés estava no deserto porque um dia ele viu o que o soldado egípcio estava fazendo com um hebreu e ele resolveu interferir. Ele se indignou. Ei, você precisa se indignar. Você precisa ter raiva. Você precisa odiar o pecado. O que nós precisamos é nos posicionar e dizer: acabou esse tempo! Porque se nós aceitarmos passivamente, Satanás sempre vai querer mais. Ele nunca vai estar satisfeito, sabe por quê? Porque ele só quer roubar, matar e destruir. Mas nós temos um Deus que realiza sonhos e projetos. Nós temos um Deus que sempre tem um caminho. E agora, Acabe se reposiciona. E o exército da Síria faz umas movimentações, tira os 23 reis, coloca agora capitães de guerra. A guerra agora está muito mais difícil. Só que Acabe agora tem uma outra postura. Acabe tenta agir da mesma forma que ele agiu da primeira vez. Acabe sai para a guerra e ele acampa o seu exército diante do exército dos arameus. E a palavra vai dizer que o exército de Israel parecia 2 rebanhos de cabras, que mal cobria uma superfície, enquanto o exército da Síria cobria todo aquele vale. E quando eles estão ali, já se passaram alguns dias, quem surge novamente? O profeta. E o profeta vai até Acabe e ele diz: porque Ben-Hadad falou que Deus é Deus dos montes e não dos vales, eu vou dar esse povo nas suas mãos, Acabe. Eu vou derrotar o exército da Síria para você. Perceba que da primeira vez Deus falou para Acabe: para que você veja que eu sou
Da segunda vez, já não era mais sobre Acabe. Deus, ele vai guerrear, porque ele queria mostrar para todos que ele é o dono de qualquer geografia, que ele é o Deus invencível. Independente do lugar que houver uma guerra, se Deus tiver, ele sempre sairá vencedor. E naquele dia, o exército de Israel mata mais de 100.000 homens do exército da Síria. E Ben-Hadad foge. E a palavra vai dizer que em um determinado momento, uma parte do seu exército, 27.000 homens, fugiram com ele. E cai o muro e mata 27.000 homens. A vitória chegou. Só que a vitória não estava completa. Porque os conselheiros de Ben-Hadad viram para ele e falam assim: é costume do povo de Israel se vestir de pano de saco, jogar cinza sobre a cabeça e se prostrar em momentos de adversidade. Rei, se você for até Acabe e fizer essas coisas, nós temos por certo que ele vai ser misericordioso. Naquele momento, Ben-Hadad vai até Acabe. Chega lá, quando Acabe vê Ben-Hadad, ele diz: meu amigo, meu irmão, você sobreviveu à guerra, suba aqui na minha carruagem. Perceba que ele resolve fazer uma aliança com o inimigo. Ele resolve se aliançar com aquele que queria o matar. É a mesma coisa que nós fazemos com o pecado. Quando nós começamos a aceitá-lo na nossa vida. Aquilo que no primeiro momento parecia controlável, aquilo que no primeiro momento era só um minuto de alegria, ou de prazer, ou de satisfação. Ao invés de nós matarmos e cortar isso da nossa vida, nós fomos aceitando. E nós fomos dando espaço. Até que chega um momento que ele domina a nossa vida. E nós já não temos mais como sair do pecado que nos cerca. Quando Acabe faz isso, o homem de Deus se apresenta novamente para ele. E diz: Acabe, Deus manda você matar o rei da Síria. Quando a vontade de Deus chega até Acabe, sabe o que ele faz? Ele fica com raiva de Deus. Ele fica com raiva do profeta. E ele vai para casa chateado. Ele vai para casa brabo com a situação. E o profeta diz para ele: olha, porque você não obedeceu ao Senhor, Ele manda te dizer que vai ser a sua vida pela dele. Ele manda te dizer que vai ser o seu povo pelo dele. Acabe, o seu fim está decretado. Irmãos, Acabe não tinha percebido, mas era a última chance dele. Tudo isso aconteceu para que Deus desse uma última chance a esse homem. E quantas são as vezes que nós recebemos algumas chances do Senhor e desperdiçamos? Quantas vezes nós desprezamos aquilo que Deus faz na nossa vida e resolvemos viver como se nada tivesse acontecendo? Criando o nosso gigante de estimação, deixando ele crescer. Porque se o vale pode potencializar tudo que Deus tem para mim, se o vale pode imprimir o caráter dele em mim, o vale também pode me fazer desistir. O próprio Elias, no capítulo 19, depois de receber a ameaça de Jezabel, ele vai para uma caverna e ele pede a morte. A pressão estava tão grande que ele resolveu desistir. Jeremias, em seu capítulo 20, depois de levar uma surra dos filhos do sacerdote Passur, ele diz: eu não quero mais, chega!
O Senhor prevaleceu contra mim. Eu falo de destruição, de dor, de morte. Ninguém me ouve. E cada vez mais eu sou amassado, cada vez mais eu sou pressionado, cada vez mais eu sou humilhado. Eu não quero mais. Se você não enfrentar o gigante que está à sua frente, ele vai crescer cada vez mais. E pode ser que chegue um tempo que ele consiga verdadeiramente sabotar tudo que Deus tem para você. Porque nós falamos, promessa de Deus não morre, mas muitas são as pessoas que nós conhecemos, que desistiram, que abandonaram, porque não aguentaram a pressão. Passa 2 capítulos, 1 Reis, capítulo 22, novamente, Acabe está empreendendo guerra contra a Síria. Aquela aliança que no primeiro momento, Ben-Hadad iria devolver tudo que o seu pai tomou do pai de Acabe. Aquela aliança que no primeiro momento seria benéfica para todo mundo. Agora se torna um problema. E novamente, um exército de Deus está de frente com o exército da Síria. E sabe o que acontece com Acabe? Ele morre. Ele morre para um gigante que ele poderia ter matado. Tudo que nós precisamos é não nos conformar com esse tempo. Tudo que nós precisamos é entender que o vale não anula as promessas de Deus para as nossas vidas, mas pode sabotar quem nós somos, pode nos deformar. O rei Davi, ele fala no Salmo 23, que ainda que eu ande pelo vale da sombra, isso quer dizer que o vale da sombra da morte chega. Ezequiel, no seu capítulo 37, o Espírito leva o profeta até um vale cheio de ossos sequíssimos. Já tinha passado da fase de seco. Eu acredito que já estava esfarelando. Representava Israel, que tinha apostatado, virado as costas para Deus. Representava Israel, que tinha buscado para si outros ídolos, outros deuses. E de repente, o Espírito fala para Ezequiel: pode novamente esses ossos voltarem à vida? Pode novamente você viver tudo que Deus tem para você? Essa situação que você vive pode ser mudada? Essa realidade, ela é permanente? Só que Ezequiel faz aquilo que nós fazemos. Tu sabes. Ele joga a responsabilidade para... E o Espírito diz: Ezequiel, profetiza. A igreja perdeu o entendimento do que significa a palavra profética. Porque nós ouvimos tantas profetadas que a gente fica até desacreditado. E isso fica tão normalizado que a gente perde a noção do que significa uma palavra liberada. O que significa uma declaração, um decreto dos céus sobre as nossas vidas. Paulo vai dizer: crie, por isso eu falei. Então, o Espírito diz para Ezequiel: profetiza. A parte mais difícil, sabe quem ia fazer? O Espírito Santo. A parte mais fácil era Ezequiel que tinha que fazer. Ei, o que você precisa fazer para sair da situação que você está hoje? O que precisa ser mudado na sua vida para que você viva, experimente a bondade de Deus? Quais são os planos, as promessas, o propósito, o que Deus te revelou a sua vida toda, que hoje está esquecido dentro de você, porque você olha um cenário totalmente adverso.
Eu quero, em nome de Jesus, pedir ao Espírito Santo que traga à sua memória aquilo que Ele já falou sobre você. Eu quero, em nome de Jesus, que hoje a sua ótica seja mudada. Ao invés de você olhar para aquilo que você está enfrentando, que você olhe para o alto, que é de onde vem o socorro. Que você tenha a capacidade de se dobrar perante Deus e dizer: Pai, que não seja a minha última chance. Que a minha vida não termine como a vida desse homem. Para Acabe, não existe mais esperança. Mas para você, existe um mundo de possibilidades em Deus. Sabe qual é o nosso maior desafio? É continuar crendo quando tudo diz que não. É continuar avançando quando nós não enxergamos o caminho. É continuar clamando quando tudo que escutamos é o silêncio dos céus. É continuar chorando quando parece que nós estamos abandonados à nossa própria sorte. Porque nós temos um Deus que não está indiferente ao que nós estamos vivendo. Clame a mim e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas novas que não sabes. Existe sempre um caminho proposto pelos céus. Existe sempre algo novo que Deus está disposto a fazer. Eu quero que pelos olhos da fé, nessa noite, você perceba os desertos se transformando em mananciais, os caminhos tortuosos se transformando em caminhos retos diante de você. E o que eu preciso fazer, pastor? É me posicionar, é me indignar, é dizer não. É fazer a parte mais fácil. É rolar a pedra. É se lançar diante do mar. Porque nós temos a garantia que não estamos sós. Deus sempre estará com você. Não importa para onde você vá, nunca você vai conseguir fugir do seu amor. Se você for ao mais altos céus, lá o amor de Deus vai te encontrar. Se você for no mais profundo abismo, lá o amor de Deus vai estar. O que pode nos separar do amor de Deus é o presente, é o passado, é o porvir, principados, potestades. Nada pode nos separar do amor de Deus. Só que mesmo crendo, glorificando, quantas são as vezes que no deserto a gente não consegue enxergar esse amor? E aí, nós perdemos a esperança, nós perdemos a fé e aceitamos viver uma vida sem propósito, uma vida mediana, uma vida onde o acaso me governa. Escreva isso no seu coração. Deus não vai fazer nada através de você sem antes Ele fazer em você. Tudo que Deus vai fazer através de você, primeiro, Ele vai fazer em você. É como um vaso que é quebrado e depois ele novamente é modelado. É como uma raiz de uma terra seca que não consegue encontrar um manancial de águas. Mas de repente, ao cheiro das águas brotará. E eu quero, em nome de Jesus, declarar que hoje, ao cheiro das águas, vai brotar o novo de Deus na sua vida. E eu te convido a ficar de pé e fechar os seus olhos. Sabe, depois de Israel, o povo de Deus precisou empreender guerras violentas contra os sírios. Tudo porque um homem não fez aquilo que tinha sido feito. Eu quero nessa noite orar com você. Você que está passando por um tempo de adversidade, está sendo espremido. Você que já não consegue mais visualizar
a promessa, o propósito. Hoje os seus olhos estão totalmente opacos para tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu queria que você erguesse em suas mãos. Se essa palavra falou com você e você entende que Deus está te chamando para algo novo hoje, aleluia. E vocês que levantaram as mãos, eu queria que num passo de fé, de uma forma corajosa, você saísse do seu lugar e você viesse aqui à sua frente, se posicionar de uma forma diferente. Isso, você que ergueu as suas mãos, eu te convido a sair do seu lugar e vir até aqui. Isso, aleluia. Você que está aqui na frente, feche seus olhos. Isso. Se alguém aqui hoje deseja reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é a primeira vez que faz essa oração, eu queria também te convidar a erguer suas mãos. Amém. Aleluia. Amém, irmão. Você que hoje entende que precisa voltar para esse lugar, está afastado do caminho do Senhor. Se tem alguém aí que ergueu as mãos e quer reconhecer Jesus, vem para cá também, irmão. Nós queremos te conhecer. Você que deseja voltar para os caminhos do Senhor. Um dia teve aliançado, viveu isso de verdade, mas hoje está muito longe daquilo que Deus deseja. Eu quero te convidar aqui à frente também. Isso, sai do seu lugar. É noite de libertação, irmão. É noite de cadeias caindo. É noite de portais se abrindo. É noite de celas sendo lançadas por terra. É uma noite onde Deus te chama para viver aquilo que você nunca viveu, para você tocar no que você nunca tocou. É noite de céus abertos. E em nome de Jesus, nessa noite, gigantes vão cair na sua vida. Satanás, volta em retirada. Em nome de Jesus, nós queremos declarar portais celestiais abertos. Pai, aqui estão homens e mulheres vivendo guerras terríveis, Pai, passando por situações que parece que é o fim, não vai ter mais como sair. Pai, abra um caminho, Deus, aponte uma direção. Pai, em nome de Jesus, faça algo novo, alimente a fé, a esperança. Não permita, Pai, que essa luta sugue as forças dos seus filhos. Deus, venha renovar mentes e corações. Venha, Pai, em nome de Jesus, transformar realidades. Pai, habilita os nossos dedos para a guerra. Deus, nos permita ver que maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Nós não confiamos em carros, nós não confiamos em cavalos, nós fazemos menção do nome de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha invadir mentes e corações nessa noite. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha transbordar, superabundar esperança, fé. Abra os nossos olhos, Pai. Não nos permita desistir da caminhada. Não nos permita, Pai, desistir do propósito. Renove propósitos, Pai. Mova os céus, mova as águas em nome de Jesus. E nós queremos, em nome de Jesus, declarar mudança de realidade. Nós queremos declarar porta aberta. Nós queremos declarar no nome de Jesus um novo cenário se apresentando na sua vida. De setembro de 2025 seja marcado nas nossas vidas como o mês da bondade, da provisão, do amor de Deus se manifestando de uma forma poderosa. E em nome de Jesus, os nossos olhos verão o impossível se tornar real. Os nossos olhos verão o sobrenatural nos alcançar. Porque nós cremos e por isso falamos, e por isso nós profetizamos. Vales de ossos secos, nessa noite, voltem à vida em nome de Jesus. Aquilo que está morto, aquilo que está findado, venha para fora. E eu oro com fé naquele que era, que é e que há de vir. Vai em paz, que Deus te abençoe, que você tenha o melhor mês de 2025, que o mês de outubro seja marcado pela bondade, favor, misericórdia de Deus. Você que crê e recebe, eu te convido a erguer as suas mãos e dar a melhor salva de palmas para o Senhor.